porque se acabar antes, os irmãos dão glória a Deus. Se eu falo 3 e acaba depois, os irmãos falam, falou que era 3, já ficou no 4. Desse jeito não dá. Tá, né? Então eu prefiro falar, é 4, irmão. E se acabar antes, glória a Deus. O importante é que a informação ela seja passada. Bom, Eclesiastes 3:9. Eclesiastes 3:9. Quero fazer uma oração. Pedir a Deus a graça para conversar com você nesses dias a respeito deste assunto tão importante. Deus, tenha misericórdia da minha vida. Me ajude, me inspire, me dê graça, eu te peço, Deus. Eu preciso do Senhor. É um assunto importante e é um assunto muitas vezes mal entendido, outras tantas mal ensinado, também mal interpretado, que às vezes traz confusão na mente do irmão, da irmã, do crente, e com isso bloqueia muitas respostas que eram para chegar na vida deles. Então eu te peço, me usa, e que tudo que o inimigo tentar para travar, para bloquear, para impedir que seja manifesto nesse lugar, através da palavra, seja destruído em nome do Senhor Jesus. Diga amém se você concorda, irmão. Amém. Graças a Deus. Olha, então vamos embora. Vamos ler o texto primeiro que está aqui. Ó. Eu falei Eclesiastes, Provérbios, né? Se eu falei Eclesiastes, eu falei errado. Eu coloquei o meu aqui em Eclesiastes, mas é Provérbios. Provérbios 3:9. Diz assim: honre o Senhor. Faça o quê? Faça o quê? Honre o Senhor. Com o quê? Com todos os seus recursos. Com os primeiros frutos da terra e as suas plantações. Honre, honre. Se você honrar o Senhor, o que é que acontece? Verso 10. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Seus barris transbordarão de vinho. Então, o propósito, honrar o Senhor. A consequência de honrar o Senhor, os celeiros cheios e os barris transbordando. Com outras palavras, uma colheita farta. Então aqui nós estamos diante de duas situações, propósito e consequência, que eu acho importante nós começarmos essa nossa conversa reforçando essas duas situações. Primeiro, o propósito. Nós fomos criados por louvor da glória de Deus. Nós somos criados para isso, para glória de Deus. Nossa vida é para dar glória a Deus. É para isso, irmão, que nós estamos aqui no dia a dia, vivendo, para glorificar a Deus. Deus é glorificado através da nossa vida. Ponto. As respostas. Tem uma canção que o pessoal costuma cantar, que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Mas e se Ele não fizer? Continua sendo Deus. Se a porta abrir, mas e se fechar? Eu não o adoro pelo que Ele, mas o adoro pelo que Ele é. Isso tem que estar bem resolvido dentro do nosso coração, irmão. Se isso estiver resolvido, nós vamos entender o propósito da nossa vida. Tem gente que está tentando entender o propósito da vida ainda. Eu não sei qual o propósito da minha vida. O propósito da sua vida é glorificar a Deus. É dar a Deus a glória, é isso daí. Quando as pessoas elas vão olhar para você, elas vão dar a Deus a glória, porque Deus
nos salvou, nos resgatou, nos transportou do reino, né, do império das trevas para o reino do Filho do amor dele. Nossa vida foi transformada. Nossa vida está sendo transformada. E Deus é glorificado na nossa vida. Isso nós temos que entender. Por isso que às vezes a gente pega tanto no pé do irmão, pega no pé da irmã e fala sobre o nosso testemunho lá na nossa casa, o testemunho na empresa, no local de trabalho, o testemunho no vôlei, no futebol, no basquete, na corrida, no ciclismo, o testemunho no nosso círculo social. Nós devemos de dar testemunho de cristãos, de pessoas que estão sendo transformadas por Deus. Porque quando nós fazemos isso, as pessoas olham e elas falam assim: meu Deus, olha, o João era um, mas quando ele começou a ir na igreja, quando ele começou a pegar firme com Deus, ele mudou. E o João, mais de uma vez, ele falou para mim, já falou em outros momentos com mais pessoas, dizendo: pastor, minha vida mudou depois que eu comecei a pegar firme com Deus. Eu vinha na igreja, eu era um frequentador de igreja. O João já falou disso. Outros tantos já passaram por esse processo de transformação que eu tenho conversado com você aqui, irmão, semanalmente. Não é eu estar no templo, que nós falamos na igreja, eu vou na igreja. Na verdade, quando nós falamos eu vou na igreja, eu estou dizendo, eu vou ao templo, mas acostumado a falar, eu vou na igreja. Na verdade, nós vamos ao templo. Ao templo. Então, não é estar no templo, é ser igreja. Ser igreja. Então, honre o Senhor. Propósito, honrar. Mas e se eu honrar, o que acontece? Eu vou ter uma consequência por estar honrando. Qual que é a consequência de quem honra o Senhor? Eu posso honrar o Senhor de várias formas. De várias formas. Depois eu vou entrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais na conversa. Eu posso honrar de várias formas. O texto aqui fala assim, honre com os seus recursos, com os primeiros frutos das suas plantações, de todas as suas plantações, ou 9, fala isso. Consequência, seus celeiros ficarão plenamente cheios, os barris transbordarão. Quando eu entendo o propósito da minha vida, eu vou fazer aquilo que eu devo fazer sem esforço, não vai ser um peso. Se você chegar no pé de laranja, e o pé de laranja ali produzindo laranja, você não vai ver o pé de laranja reclamar: ai, nossa, estou aqui produzindo laranja, mas que dificuldade, hein? Meu Deus, por que eu fui produzir? O pé de laranja, o propósito dele é produzir laranja. É produzir laranja. Então, quando nós entendemos o propósito, nós não vamos ficar preocupados com a consequência. Nós vamos fazer. E naturalmente a consequência vai trazer sobre a nossa vida respostas. Nesse caso, celeiro cheio, barril transbordando. Vou convidar você a pensar sobre algumas situações do cotidiano. Propósito, consequência. Ontem nós estivemos no jantar dos namorados. Foi top, hein? Foi joia. Foi uma bênção. O irmão que foi, a irmã que foi, quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Que você que não foi, já se programa para o ano que vem você participar também conosco. Foi bem legal. E nós estamos na época do tempo dos namorados, aí, dia 12, que eu acho que é amanhã. Será que é amanhã? É amanhã. Dia dos namorados. Aí está o maridão, a esposa, tudo. Se o maridão, ele cumpre o propósito dele no casamento, na vida dele como marido, como homem, ele cumpre o propósito, ele trata bem a esposa, ele faz o que tem que fazer na casa como um todo, para a família como um todo, isso vai gerar uma consequência na vida dele, sim ou não? A esposa vai ficar mais braba ou mais boazinha? Ah, o senhor não conhece minha mulher, pastor. Minha mulher, se eu fizer as coisas, ela é braba, se eu não fizer, ela é braba do mesmo jeito. Não, eu sei que não é assim. Se o maridão fizer
tudo direitinho, cumprir com o propósito dele, a consequência, ela será uma consequência, proveitosa. Você está entendendo a conversa? Sim ou não? Consequência. A mulher, mesma coisa, mesma história, mesma situação. Se ela fizer a parte dela, estou falando agora dentro do casamento. Se ela fizer a parte dela, a consequência será boa na vida dela. Então, duas coisas distintas para a gente pensar: propósito e consequência. Por que quando fala sobre contribuição, tem muita gente que se fecha? Por que tem gente que deixa o cartão no carro, a carteira no carro, deixa a carteira em casa, vem com o bolso vazio, não vou levar nada, porque se eu levar o pastor vai querer pedir dinheiro, vou ter que dar dinheiro depois. Por que tem gente que tem um medo de oferta e de dízimo? Por quê? Nós vamos ver que existe muito excesso. Existe muita coisa que não é legal, que é ensinado e que é feito, porque as pessoas elas estão preocupadas com alguém soprou do lado de cá, consequência. Então, elas estão preocupadas assim, eu quero um carro. Então, se eu quero um carro, eu tenho que fazer minha contribuição para receber um carro. Ela quer o carro, ela quer a consequência. E aí ela põe a consequência na frente do propósito. Eu preciso comprar minha casa, eu quero comprar minha casa. Então, se eu quero comprar minha casa, eu tenho que fazer uma oferta, eu tenho que dar um dinheiro na igreja, porque se eu der o dinheiro, eu compro. Tem muita gente que vive assim, e é ensinado assim. Tem muita gente que tem esse entendimento. Então, a pessoa, ela vive em função da consequência. Tudo que ela faz é em função da consequência. Ela não entende, a pessoa ela não entende que esse momento é um momento espiritual, onde nós estamos todos aqui reunidos para entregar a Deus a honra, a glória, o louvor. E aquilo que eu falei no início permanece. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas e se Ele não fizer? Ele continua sendo Deus. Bom, pastor, o senhor está falando tudo isso, mas eu não tenho dificuldade com esse assunto. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu já entendi, eu já pratico. Eu não preciso de ficar ouvindo toda vez essa mesma história. Eu até falei do meu pai. O meu pai é uma bênção de Deus na minha vida, na vida da minha família. E o meu pai, ele pegava no meu pé. Ele falava assim: ô rapaz, mas não precisa falar 2 horas de dízimo e de oferta. Eu não falo 2 horas de dízimo e de oferta, né? Mas é o jeito dele de falar. Não precisa, porque quem já vai contribuir mesmo. Já leva o dinheiro pronto. Já vai com a contribuição separada. Ele usava o termo, já deixa preparado já durante a semana. Ele falava assim. Eu explicava: pai, tem gente que já entendeu, mas tem gente que ainda não entendeu. Tem gente que ainda precisa entender para poder aplicar. Mas vai além disso daí. A repetição, que é uma das práticas comuns do meu exercício enquanto pastor, é repetir. Você me ouve, até as piadas eu repito, as brincadeiras eu repito. E tem os porquês. Eu quero ver com você na Bíblia a importância. Então você vai falar: já entendi disso. A importância de ouvir novamente. A importância de rever esse assunto. Primeiro nós vamos ver Hebreus 2:1. Hebreus 2:1. Hebreus 2:1. A folha está aí em cima com vocês, né? Isso. Então vocês acompanham aí o assunto. Hebreus 2:1. Travou? Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Por isso é preciso o quê? Prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Por que prestar maior atenção? O texto responde: para que jamais nos desviemos.
Então, primeira importância da repetição e de se falar e de se estar ouvindo e entendendo e prestando atenção no que está sendo falado, para não correr o risco de nós desviarmos do propósito, desviarmos do caminho. É comum, irmão, eu falar uma coisa aqui no altar, acabar de falar aqui no altar, sai lá fora, a pessoa fala: pastor, quando que vai ser aquele negócio mesmo? Mas acabei de falar. A pessoa não sabe quando vai ser. Por que ela não sabe? Via de regra, porque ela não prestou. Que hora que vai ser mesmo, pastor? Acabei de falar. Só que a pessoa não presta atenção. E isso não é aqui, isso é costume. Às vezes a pessoa está conversando com o patrão está falando, a pessoa não está prestando atenção no que o patrão está falando. Está conversando com o encarregado está passando informações importantes do assunto empresa, a pessoa não está prestando atenção no que o encarregado está falando. Aí a hora de fazer, não sabe o que é para fazer, porque ele não prestou atenção. Consequentemente, ele está correndo o risco de se desviar, devia ter dificuldade dentro da empresa. Você quer ver? Quem aqui, a esposa já falou, vai no açougue ou vai no supermercado, pega tal coisa para mim. Pediu para pegar ovo, trouxe sabão em pó. Quem já viu acontecer isso daí alguma vez? Não exatamente ovo e sabão em pó, mas pediu uma coisa e trouxe outra. Quem já viu isso daí? É só 2 pessoas, 3. Irmão, quem aqui já viu acontecer isso aí? Alguém pediu uma coisa, pediu para o filho, para a filha, alguma coisa e trouxe diferente do que pegou, ou foi e nem lembrou do que era para trazer. O que era mesmo? Ou ligou. O que era mesmo para pegar? Irmão, isso é comum. Isso é comum. Por que é comum? Porque a pessoa não costuma prestar atenção. Então, quando eu presto atenção, eu estou me policiando a respeito desse assunto importante, que é não se desviar. O pastor está pregando, hora que o pastor está pregando, a pessoa está atenta. Opa, pera lá, o que o pastor está falando? Ele está falando tal assunto, eu já ouvi, mas eu vou prestar atenção porque eu quero reforçar o aprendizado. Eu não vou me desviar, porque às vezes a pessoa fala, isso aí eu já ouvi mesmo, isso aí eu já sei mesmo, isso aí eu já aprendi. Outro texto, Filipenses 3:1. Filipenses 3:1. Olha o que diz. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Olha o que Paulo está dizendo para os filipenses. Escrever a vocês de novo. Escrever o quê? Se é escrever de novo, quer dizer que já foi escrito. Escrever a vocês de novo as mesmas coisas. Quer dizer, ele vai escrever mais uma vez aquilo que já foi escrito. Ele diz, escrever as mesmas coisas de novo não é cansativo para mim. Eu não me canso de escrever a mesma coisa de novo. Repetição. Por quê? Aí ele responde por quê? Porque isso acaba sendo para vocês uma segurança. Então, irmão, irmã, com todo o respeito que eu tenho por você e que você merece, toda vez que você ouvir falar de qualquer assunto, mesmo que você já tenha ouvido sobre o assunto, você não desvia a sua atenção, você redobra a sua atenção, porque a repetição, ela é para a sua segurança. E eu posso falar igual o Paulo fala, para mim também não é cansativo, não é pesado repetir, muito pelo contrário. Eu repito e repito e repito, porque eu quero que você esteja em segurança. É assim, é desse jeito. Então, olha, algumas coisas nós já pudemos pensar junto até então. A importância da repetição, porque tem gente que vai falar, mas todo culto fala de dízimo, todo culto fala de oferta. E tem um porquê, o próprio Paulo falou disso. O próprio Paulo falou da importância da repetição. Já falamos sobre propósito, já falamos sobre consequência.
da importância de nós tomarmos o cuidado de não vivermos em função da consequência. Então eu faço algo pensando na consequência que aquilo trará sobre a minha vida. Com outras palavras, o que eu vou ganhar com isso? Se eu vou fazer qualquer coisa, o que eu ganho fazendo tal coisa? Que tem muita gente que vive assim, não faz nada se não for ganhar algo em troca. Outra situação que eu quero pontuar com vocês, nós estamos entrando na conversa. O escritor, o nome dele é Howard Dayton, ele é do Ministério Crown, escreveu um livro, o nome do livro é Seu Dinheiro. No livro, ele fez pesquisas, para escrever o livro ele fez pesquisas, e no livro ele relata, assunto fé e oração, é importante? Sim ou não? O que você acha? Sim. Ninguém aqui vai falar que a fé não é importante, porque sem ela nós não vencemos, está na Bíblia. Mas juntando fé e oração dá em torno de 500 versículos. Juntando fé e oração dá em torno de 500 versículos. Aí ele foi pesquisar. O tema do livro é Seu Dinheiro. Foi pesquisar sobre bens, riquezas, posses, propriedades. O que a Bíblia fala a respeito disso? 2.350 versículos. Quase 5 vezes mais versículos falando sobre bens, riqueza, posse, do que fé e oração. Quase 5 vezes mais. Então veja que a atenção ela é chamada para esse assunto. É um assunto importante, sim, mas não é o assunto mais importante da Bíblia. Da mesma forma que a Bíblia fala do diabo, não fala? Fala bastante do diabo. Mas ela dá ao diabo a devida importância? Não, porque o diabo, para nós, o diabo não faz sentido. Nós não vivemos de diabo, nós vivemos de Jesus. Nós não ficamos dando moral aqui para o diabo, nós damos moral para Jesus. É assim. Mas lá na Bíblia fala do diabo. Então, as situações, elas são destacadas. E elas têm a sua devida importância. E elas estão registradas exatamente para que nós coloquemos nelas, nesses temas, a devida atenção. A devida atenção. Poucas coisas testam mais a espiritualidade na vida de uma pessoa do que a forma como ela usa, como ela lida, como ela maneja o seu dinheiro. Tem muita gente que fala muito de espiritualidade, mas a forma como ela lida com o dinheiro mostra se essa pessoa é espiritual mesmo ou não. A forma como a pessoa lida, ela vai dizer se é espiritual ou não. Honrar. Então, Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor. Honrar significa, de acordo com o dicionário, distinguir, fazer distinção, fazer a diferença. Quando Deus ele está dizendo assim, honre, ele está dizendo assim, é importante que vocês façam Vou de novo, hein? Vamos lá, vamos de novo. O verbo honrar significa distinguir, fazer distinção, fazer diferença. Quando Deus fala honre ao Senhor, Ele está dizendo para você fazer o quê? A diferença, a distinção entre o seu Senhor, aquele que é Senhor na sua vida, ou aquilo. Ele está dizendo assim, você precisa diferenciar. Você precisa distinguir. Você precisa deixar evidenciado quem é o Senhor da sua vida. Quem é o Senhor? É por isso que ele fala, honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Aí ele fala, honre ao Senhor com os seus bens, honre ao Senhor, e assim segue o texto. Olha, 3 coisas que nós vamos pensar nesses dias a respeito desse assunto. Primeiro, o que Deus de fato quer. Porque muitas vezes esse texto ele é ensinado. Honre ao Senhor com seus bens e com a primícia, e os seus celeiros transbordarão. Muitas vezes é ensinado esse texto visando levar o povo a contribuir, porque vai ter colheita. O que Deus de fato quer? Será que Deus está preocupado com o seu dinheiro, irmão? Que é o medo de muita gente, é essa, né? Imagina que eu vou dar dinheiro na igreja. O medo de muita gente é esse. Não vou dar dinheiro, não.
Será que Deus está preocupado com isso? Será que Deus está querendo isso? Então, o objetivo nosso de pensar hoje é esse. O que Deus de fato quer? Aí nós vamos pensar também, por que Ele pediu honra? Mas nós não vamos falar disso hoje. Por que Ele pediu honra? E nós vamos pensar também, o que realmente importa. O que realmente importa. Então, 3 situações que nós vamos pensar junto dentro desse assunto, que é um assunto tão importante. Então, para nós entrarmos no assunto, agora aumenta a temperatura aí, a chapa vai começar a aumentar a temperatura. Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1. O Vitor vai nos ajudando aí, viu, Vitor? Se der qualquer pane, você me fala. Eu sigo conversando com a turma, mas Malaquias capítulo 1, verso 6. Isso, está aí, está projetado. Vamos ler juntos? Eu leio, né? Juntos eu digo nós pensando juntos. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? E se eu sou o senhor, onde está o temor que me deve? Aqui eu faço uma parada. Não vou aprofundar, mas eu faço uma parada apenas para nós continuarmos aumentando aí o nosso pensar em relação a esse assunto. Hoje em dia, costumeiramente, os filhos têm honrado ou desonrado os pais. É muito comum você ver filho desonrando o pai. Pai e mãe, né? Tem filho que pega pai, pega a mãe pro pescoço, pro braço. Tem filho que bate. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou, eu estava lá, daí eu acabei apanhando do meu filho, eu não tenho o que fazer, porque, meu Deus, então é comum, isso é muito comum hoje em dia, mas nós nunca vimos tanto jovem, tanto adolescente e junior morrendo quanto nos dias de hoje. Nunca vimos. Essa é uma consequência. Honra pai e mãe para que se prolongue os seus dias. Eles não costumam honrar pai e mãe. Estão tendo os dias encurtados. Nunca se viu tanto jovem e tanto adolescente morrer. Bom, vamos fazer uma parada aqui. Vamos para o próximo. Honra o servo. O filho honra seu pai e o servo honra seu senhor. Então, o servo deve honrar o seu senhor. Nas empresas, você que trabalha na empresa, ou você que tem a sua empresa e trabalha de maneira autônoma. O pessoal, os colaboradores hoje em dia, estão trabalhando mesmo ou estão enrolando? Fala a verdade. O que você acha? Está trabalhando mais ou está enrolando mais? E aí? O que nós temos visto os profissionais hoje? Está fácil de arrumar gente para trabalhar ou está ruim? Sérgio, está fácil ou está ruim? Está difícil. Vanderlei, que trabalha aí por conta, está fácil de arrumar um ajudante bom ou está difícil? João, Pedro, se eu perguntar para você aqui, a maioria vai falar a mesma coisa. Você que trabalha dentro de uma empresa, você sabe o nível de colaboradores que está dentro das empresas. Nunca vimos tanta gente desempregada. É para honrar o seu senhor. Assinou o contrato, é para honrar o que está escrito no contrato. O pessoal não honra o que está no contrato. O pessoal não honra o senhor, o patrão, a patroa. E quem é autônomo, o seu senhor é o cliente. Está cheio de autônomo que não honra o cliente. Nunca vimos tanta gente desempregada. Nunca vimos tanta gente que não consegue parar em lugar nenhum. Nunca vimos. Aí vai falar, mas é que o governo, sim, o governo é péssimo. O que ele pode fazer para atrapalhar, ele tem feito, não é só esse, os que antecederam também. O governo não ajuda muito, não. Aliás, não ajuda nada. Mas nós não podemos ficar transferindo tudo para o governo também. Nós temos que ser honestos. Os profissionais, os colaboradores, de uma forma geral, não têm honrado os seus senhores. Não têm honrado o contrato de trabalho que eles assinaram. Não tem. Então, nós vemos propósito e consequência. Eu falei disso no começo. Agora eu vou continuar a leitura. Você já entendeu o fio
da meada aqui nessa conversa. O filho honra seu pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o seu senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Agora vai para o verso 7. Diz assim, trazendo comida impura ao meu altar. E ainda assim perguntam, de que maneira desonramos? Trazem comida impura ao altar e dizem, a mesa do Senhor é desprezível. Quem que colocava comida na mesa? O povo, que levava o alimento em sacrifício, levava o alimento comprometido. Aí na hora de comer, eles diziam, essa comida não dá para comer. Essa comida não está muito boa. Mas trouxe o que não é legal de se apresentar. Apenas para facilitar a nossa compreensão. Nós vamos continuar a leitura. É mais ou menos assim, você é convidado para ir para um churrasco. Você vai para o churrasco lá, aí a sua parte é levar uma maionese. Você faz aquela maionese no capricho, aleluia. E maionese igual da Érica. Aquela maionese top. Só que você dá um descuido, sua maionese azeda. Aí você fala, nossa, eu fiquei o dia inteiro a fazer essa maionese. Comprei, piquei. O que era a maionese, e azedou, judiação. Aí eu não vou jogar fora. Não vou. Eu vou levar lá, eu ponho lá. O pessoal quiser comer, come. Se não quiser, deixa na mesa. Você não come, porque você sabe que não está legal, mas está lá na mesa. Aí você mesmo fala, então não tô muito afim de comer, porque não está muito legal o que está na mesa. Mas quem colocou comida estragada na mesa? A própria pessoa. É isso que estava acontecendo aqui, Aí você vai entender a continuidade do texto, verso 8. Na hora de trazerem animais. Então, os animais, eles eram sacrificados e eles eram queimados. Com outras palavras, virava churrasco. Os animais, eles eram levados, queimados, assados, na verdade. E aí o povo que levava comia a carne do sacrifício. Juntamente com o povo, os sacerdotes comiam. Então, eles levavam animais. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar. Não era para levar animal cego, mas eles levavam animal cego. Vocês não vêem mal algum de levar animal cego, mas não era para levar animal cego. Por isso que fala, coloca na mesa o alimento e coloca como desprezível. Mas espera lá, está levando animal cego. Continua o texto. Na hora de trazer animais aleijado e doente como oferta, também não vê problema algum. Vai queimar mesmo, já que vai queimar, vai aleijado, vai doente. Só que não era desse jeito que era para ser apresentada a oferta, ou o sacrifício. Aquilo que era colocado ali como oferta para ser apresentado em sacrifício, devia de estar sem contaminação alguma. Aí segue o texto, ele diz assim, tente oferecê-los de presente ao governador. Pega o animal cego, pega o animal aleijado, pega o animal doente e entrega para o governador de presente. Aí ele continua assim, será que ele, o governador, se agradará de vocês? Imagine assim, você tem alguma questão a ser resolvida na prefeitura, aí você leva um agrado para o prefeito. Prefeito, eu trouxe esse animal cego, esse animal aleijado, esse animal doente, preciso que seja feito lá alguma coisa lá no bairro onde eu moro. O prefeito vai se agradar do animal doente, aleijado, sim ou não? Você vai ganhar alguma moral com o prefeito, com o governador, aqui usa o termo governador. Você vai ganhar alguma moral apresentando o que é defeituoso, sim ou não? Nenhuma. Vai falar, puxa vida, o cara quer que eu faça algo por ele. Olha o que ele traz. Traz animal doente, traz animal aleijado, traz animal cego. E ainda quer que eu ajude ele, ajude ela.
É isso que Deus está falando com o povo, através do profeta Malaquias. Verso 9. Agora, sacerdotes, agora está falando com os sacerdotes. Agora, sacerdotes, tente apaziguar a Deus, para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Esse tipo de oferta contaminada, será que Deus vai responder, vai fazer, vai se agradar? Está aqui, verso de número 10. Se um de vocês fechasse as portas do templo. É interessante, o Brunão estava aí hoje, 6 horas, 6 e pouquinho, ele vem, ele ajeita, vê se está tudo em ordem. O Brunão, o Will também costumeiramente chega antes. É como se o texto estivesse dizendo assim: Bruno, Will, não abre as portas do templo, deixa tudo fechado, não deixa ninguém entrar no templo. É melhor que ninguém entre no templo para apresentar uma oferta maculada, manchada, doente, uma oferta que não vai agradar a Deus. Então é melhor que ninguém entre do que entre e apresente o que não é para apresentar. Você está entendendo, sim ou não? É sério isso daí. É sério. Ele está dizendo, era melhor que a porta do templo estivesse fechada. Assim, ao menos não acenderiam fogo do meu altar inutilmente. Pelo menos não ia acender fogo de maneira inútil. Fogo que não vai servir para nada. Porque eu não vou aceitar a oferta que está sendo apresentada. Se eu não aceitar a oferta que está sendo apresentada, logo não tem retorno nenhum sobre aquele que foi o ofertante. Continua a leitura. Não tem, verso 10, o final do texto: não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Bom, então nós vemos algumas coisas importantes aqui para nós agora continuarmos a nossa conversa. Dentro do contexto de Malaquias, era certo ou errado apresentar a oferta? Certo ou errado? Apresentar o animal? Certo. Apresentar o animal doente, manco, aleijado, cego, era certo ou errado? Então eles estavam fazendo algo que era certo, mas do jeito errado. Tiago vai ensinar assim, vocês pedem, vocês nada tendes, Tiago 4:2, nada tendes porque não pede. Pedir, então, nós estamos entendendo, se eu estiver pedindo, eu estou fazendo a coisa certa. Mas aí ele continua no verso 3 dizendo assim, vocês pedem, mas não recebem, porque vocês pedem para o próprio deleite, do jeito errado. Então, pedir é certo, mas pedir para o próprio deleite é errado. Então a pessoa faz a coisa certa, que é pedir, mas do jeito errado, que é para o próprio deleite. Por isso acaba não recebendo. Isso é importante para nós pensarmos junto aqui. Eu fazer a coisa certa, mas do jeito certo. Porque se eu fizer a coisa certa do jeito errado, eu vou trazer para a minha vida condenação. Aos Coríntios, 1 Coríntios 10:16, Paulo vai falar assim, que a ceia é o cálice da bênção. Domingo passado nós conversamos sobre a ceia, participamos da ceia, lemos inclusive 1 Coríntios 11:28 e 29, que fala, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma e beba do corpo e do sangue. Que o que come e bebe sem discernir, come e bebe para condenação. Participar da ceia é certo ou errado? Mas se eu participar da ceia de maneira indigna, eu estarei fazendo uma coisa certa do jeito errado. E nós entendemos que participar de maneira digna é entregar a vida para Jesus, é aceitar Jesus, é passar pelas águas do batismo, é entender que somos pecadores e que precisamos do corpo e do sangue sobre a nossa vida. Mas se eu não fizer isso com o entendimento, e se eu não fizer isso da forma certa, isso acaba se tornando sobre a minha vida uma
condenação. Coisa certa do jeito errado. Outro texto para a gente pensar. Gênesis 4, do 3 ao 7. Gênesis 4, do 3 ao 7. Vamos lá. 4, 3. Caim e Abel. Passado algum tempo. Quanto tempo? Algum tempo pode ser um dia. Pode ser 2 dias. Pode ser uma semana. Pode ser um mês. Pode ser um bimestre. Pode ser um semestre. Pode ser um ano. Passou quanto tempo? Algum tempo. Não está definido quanto tempo. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então ele trouxe uma oferta. Ele fez a coisa certa. Ele trouxe uma oferta. Mas depois de algum tempo, do jeito errado. Aí nós vamos entender. Verso 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeira cria do seu rebanho. Aí diz: o Senhor se agradou, o Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel e aceitou Abel também. É isso que está escrito aí? Sim ou não? Não. O Senhor se agradou de quem? Do Abel. Ele não se agradou, ele não se preocupou com a oferta. Deus não está preocupado com a oferta. E nós estamos entrando num outro ponto para nós ampliarmos essa nossa reflexão. Que tem muita gente que fica preocupada com a oferta. O texto diz: do Abel, o Senhor se agradou. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Veja a importância da nossa postura como ofertante. Continuemos com a leitura, verso 5. Não aceitou Caim, e não aceitou a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, se transtornou o seu rosto. Verso 6, o Senhor disse para Caim: por que você está furioso? Porque seu rosto está transtornado? Se você fizer o bem, aqui essa tradução usa a palavra bem, existe outra tradução que usa a palavra certo. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se você não fizer, ou seja, se você fizer o errado, saiba que o pecado está à porta e deseja conquistá-lo. Você é quem deve dominá-lo. Duas pessoas diante de uma mesma situação. Caim apresentando a Deus a oferta, mas apresenta a Deus a oferta depois de ele fez tudo o que ele quis fazer. E depois de tudo o que ele quis fazer, ele se preocupou em apresentar a Deus a oferta. O Abel, antes de fazer qualquer coisa, ele apresentou a Deus a oferta. Esse é um problema que muitas pessoas enfrentam no dia a dia. Porque elas falam assim: eu vou resolver minha vida, vou cuidar da minha vida, vou resolver minha casa, minha família, meu emprego, meu trabalho, meu negócio, minha empresa, eu vou resolver. Depois eu vou pensar em honrar a Deus. É o jeito errado. Esse é o jeito errado. Que muita gente tem tropeçado porque deixa Deus para depois. Outro texto para a gente pensar junto. Vamos lá. Marcos 12. Marcos 12. Veja que o texto que nós acabamos de ler fala: Deus aceitou e se agradou do Abel, consequentemente da sua oferta. Marcos 12, 41. Esse texto é muito joia. Marcos 12, 41. Ele esclarece bastante. Marcos 12, 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições. Observava o quê? O que está escrito aí? O que ele estava observando? A multidão. Ele não estava observando a oferta.
Ele estava observando as pessoas. Ele estava observando o comportamento, a forma que cada um se apresentava diante de Deus para apresentar a Deus uma oferta. Então ele se colocou diante do povo, observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedinhas de cobre. Muito pouco valor. Os ricos colocavam muita quantia. E a velhinha pobre, a viúva pobre? 2 moedinhas que pouco valiam. Nós vemos novamente a história do Caim e do Abel se repetindo. Novamente. Quer ver? Verso 43. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes, esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Monetariamente, quem colocou mais? Os ricos ou a viúva pobre? Irmão, não precisa nem ser um doutor para entender isso aí. Monetariamente, os ricos colocavam muito do que sobrava, o texto vai dizer. A viúva, o que ela tinha, ela colocou. Simplesmente ela colocou o que ela tinha. Quanto ela tinha? 2 moedas. 2 moedas. E ela coloca essas 2 moedas diante de Deus. 43. Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa mais do que todos os outros. Todos deram o quê? O que sobrava. E ela deu da sua pobreza tudo o que ela tinha para viver. Então eu volto a repetir. Não é o quanto você apresenta, é como você apresenta, é se você apresenta. É a nossa postura, é o nosso comportamento diante de Deus. Ainda aqui nós temos algumas pessoas que o texto diz, eles fizeram sobrar, sobrou, ainda eles deram uma oferta. Tem muita gente que vem para o templo e fala, eu não dou nenhuma oferta, porque não sobra nada. Então, vamos aprender com essas pessoas. Que pelo menos fazer sobrar, eles estavam fazendo sobrar. E a pessoa muitas vezes nem fazer sobrar é capaz. Não consegue nem fazer sobrar um nada para apresentar diante de Deus. Quantas e quantas pessoas cultuam dia após dia sem apresentar uma oferta diante de Deus? Por quê? Porque não sobra nada. Mas por que não sobra nada? Porque a consequência, ela está invertida no lugar do propósito. Porque a pessoa não entende. Ela não tem esse entendimento dentro do coração. Eu estou honrando a Deus. Quando eu apresento uma oferta, essa oferta é uma oferta de honra a Deus. E não é o valor. E não é a quantidade. Mas é o comportamento, é a postura. Vamos para um outro texto, que é ainda mais, aperta ainda mais para a gente pensar, opa, pera lá. Como que eu tenho chegado diante de Deus? Como que essa conversa ela tem chegado até o meu coração? Não vou ler o texto todo, mas eu vou recomendar a leitura. Atos 5 vai falar, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, vai falar do Ananias e da Safira. Eles pegam um terreno que eles tinham, eles vendem o terreno. Aí eu usei de manhã a nossa região aqui para servir de comparação. Nós estamos dados da prefeitura, numa das regiões mais pobres da cidade, menor renda per capita, os imóveis, o valor deles aqui ele é menor o valor do que em outros, na grande maioria dos outros lugares. Está tudo bem, para nós isso aí não significa muita coisa, porque nós temos o dono do ouro e da prata, que é conosco, que ele está mudando a nossa história. Mas essa é uma história para outro dia, uma conversa para outro dia. Então vamos lá, nós temos 10 terrenos que estão sendo pagos aqui, a 800 metros daqui. Cada terreno está girando em torno, aí hoje, de 120 mil. Vamos pegar um terreno para usar de base. Eles tinham um pedaço de terra, eles venderam e eles apresentaram uma oferta em cima daquilo que eles venderam. Vamos falar assim, que nós pegamos então um terreno dos nossos, vendemos 120 mil, demos 120 mil de oferta. 120 mil é pouco ou é muito? O que você acha de 120 mil de oferta?
É um bom dinheiro, não é? Mas a Bíblia diz que eles retiveram parte daquilo que eles venderam. Então eles não deram tudo. Então vamos falar assim, vamos falar que eles ficaram com 50% do que eles venderam. Bom, no nosso caso, se vendeu por 120, ficou com 50, quer dizer então que eles apresentaram 60 mil de oferta. 60 mil é pouco ou é muito? O que você acha? E aí, pessoal? Hello, please. Pouco ou muito? Se você fosse apresentar uma oferta de 60 mil, você faria uma avaliação, você estava apresentando uma boa oferta ou uma oferta ruim? Tá, mas vamos então assim, vamos falar que eles não ficaram nem com 50%, que eles ficaram com 90% e eles deram 10%. Apresentaram 12 mil em oferta lá para o pessoal. 12 mil é pouco ou é muito? Ainda assim é um bom valor. Mas vamos falar que eles ficaram com 99%, Tatiane. E eles apresentaram só 1%. 1% de 120 mil é quanto? 1.200. Ainda assim, eu julgo R$1.200 em oferta ser uma boa oferta. Nós não estamos falando do dízimo, nós estamos falando de oferta. 1.200 é uma boa oferta. Eles pegaram o terreno que eles tinham, Ananias e a Safira, venderam e deram uma parte da oferta, uma parte do terreno como oferta. E eles falaram, esse aqui é o valor do terreno. Então eles fizeram duas coisas que não foram legais. Eles tinham a intenção de trazer o coração de Deus para eles quando eles ofertam. Ofertar é certo. Honrar a Deus com os bens é certo. Mas eles fizeram do jeito errado. Porque eles mentiram. Eles mentiram, falaram, isso aqui é o valor do que nós vendemos. Eles acabaram trazendo para eles condenação desnecessária. Eles podiam dizer assim, nós tínhamos um terreno, nós vendemos o terreno, uma parte nós vamos ficar para nós, mas nós estamos apresentando essa parte aqui em oferta. Não foi isso que eles fizeram. Eles mentiram e trouxeram para eles mesmos a condenação. Você vê, volto no começo da nossa conversa, porque eu estou chegando no fim da conversa de hoje. Honre ao Senhor. Faça distinção de quem é o Deus que você tem servindo. Honre a Ele. Um último exemplo bíblico para finalizar a conversa. Gênesis 22, que também não vou fazer a leitura. Mas eu recomendo a leitura. Abraão tinha um filho. Aí Deus fala assim para Abraão: Abraão, pega o teu único filho. Quantos filhos Abraão tinha? Um. Aí Deus fala: pega o seu único filho, que você ama tanto. Quer dizer, Deus sabia que o Abraão só tinha um e ele amava aquele filho que ele tinha. Aí ele fala assim: pega esse filho e apresenta o filho em sacrifício. E o Abraão pega o filho dele e leva o filho dele para sacrificar. Pega o cutelo, que é uma espécie de faca, preparada lá nos tempos antigos. Então ele pega o cutelo e ele vai cortar o filho dele em sacrifício. Quando ele vai cortar, uma voz é bradada. Abraão chega, não precisa continuar. Eu já vi que nada e ninguém ocupa o meu lugar no seu coração. Pronto, irmão. O coração do Abraão foi colocado à prova e Abraão mostrou: Deus, o Senhor está acima de tudo e de todos, inclusive acima do meu filho. Inclusive. Aí, as três maiores religiões do planeta, cristianismo, judaísmo e islamismo, elas vieram de quem? De Abraão. Ele tinha um único filho, mas porque ele colocou tudo aquilo que ele tinha, que era o único filho, diante de Deus, Deus deu a ele uma descendência tão numerosa, mas tão numerosa, mas tão numerosa, que ela é incontável. E aí nós tiramos o fechamento da nossa conversa de hoje. Quando o assunto é contribuição, irmão, não pense que Deus está querendo te esvaziar.
Entenda que o que Deus está querendo é te encher. Quando Deus fala com você sobre apresentar algo, quando Deus fala com você sobre honrar a Ele, Deus não está. Todos os textos mostraram para nós assim, o texto do Caim e do Abel, o texto de Ananias e Safiras, o texto da viúva pobre. A ênfase, o foco de Deus não está na oferta, está no coração, está em como você se relaciona com Deus. E isso que é o mais importante aqui hoje. Como que está o seu coração para com Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus? Não estou falando de religião, irmão. Não estou falando da igreja, do evangelho quadrangular, do bairro São Jorge. Não estou falando nada disso. Estou falando de Deus. Para você, quem é Deus? O que Deus representa na sua vida? Qual o significado de Deus para você? Qual a grandeza de Deus para você, para sua família? É isso que nós temos que entender. Então, quando nós chegamos até o templo para cultuar a Deus, nós estamos vindo para cá para entregar para Deus o nosso melhor. O nosso melhor. Se eu vou cantar o meu melhor, mesmo que eu seja desafinado, mesmo que eu seja meio desajeitado com as palmas, mas eu vou entregar para Deus o meu melhor. Se eu estou no diaconato, eu vou entregar para Deus o meu melhor como um diácono, como uma diaconisa, o meu melhor. Aí qual é o meu melhor? Bom, para cada área, para cada situação, o líder apresenta qual a melhor forma de servir. Se eu estou na mídia, qual é o meu melhor na mídia? Se eu estou na banda, qual é o meu melhor para a banda? Se eu estou na sala de aula, qual é o meu melhor para a sala de aula? Qual é o meu melhor comportamento? Por isso que não cabe eu estar, por exemplo, dentro do templo, e ao mesmo tempo que eu estou no templo, eu estou lá, o pastor vai falar não sei o que lá, vou dar uma zoiada no zap aqui. Não cabe, não cabe, irmão, não cabe. Porque eu estarei fazendo a coisa certa, que é vir para o templo cultuar, mas me comportando da forma errada, sem dar a Ele o meu melhor. Quando eu venho para cá, a única importância que tem é de eu render a Deus a honra, a glória e o louvor, inclusive no tocante às contribuições. É fazer com o coração, com o amor que nós temos por Deus e pela obra de Deus na nossa vida. Semana que vem nós vamos continuar. Eu espero que você venha, irmão. Eu espero que você volte, porque nós ainda temos 2 pontos importantes para pensarmos. Nós ainda vamos pensar junto aqui, por que ele pede honra? Às vezes a pessoa está preocupada, pensando que ele quer dinheiro. Não quer dinheiro. Não precisa não, fica com o dinheiro. Fica com o dinheiro. De repente o dinheiro é o Senhor na vida da pessoa. É o dinheiro que manda na pessoa. O dinheiro que fala para a pessoa, faça isso ou não faça. Vá aqui ou vá ali, vá lá ou vá acolá. E o dinheiro ele fala. E o dinheiro fala alto. E o dinheiro grita no bolso da pessoa. O dinheiro manda em muitas pessoas. Então, quem que é o Senhor? Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, cadê o temor que me é devido? Pensemos nisso no decorrer da semana, irmão. Nós estamos falando de cultuar a Deus. O tema do nosso seminário é Seminário de Finanças. É exatamente para provocar. A ideia é essa, provocar. Porque a pessoa, quando fala, seminário de finanças, vamos ver o que vai falar. Vai querer arrancar até o bolso. Aqui não posso falar dali, não posso falar de lá e nem de acolá. Aqui, o que nós pudermos fazer para ajudar a igreja a honrar a Deus da melhor forma possível, esse é o nosso caminho, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa forma de conduzir esse rebanho aqui.
E que Deus continue nos abençoando. Vamos ficar em pé, pessoal? Eu sei que esse tipo de proposta é uma proposta que às vezes ela cansa, porque é muita informação, é muito conversa. Eu peço que você tenha paciência. Você tenha paciência. Venha no domingo, no próximo domingo, participe, traga alguém com você. Venha pronto para ouvir. Tem coisa boa ainda para nós ouvirmos, irmão. Venha pronto para entender e aprender um pouco mais sobre honrar a Deus. E tira, irmão, em nome de Jesus. Se o seu medo é o dinheiro, eu tenho medo de que peça meu dinheiro na igreja. Tira isso do seu coração, irmão. Pelo amor de Deus. O seu dinheiro é o que menos Deus está interessado. Vai por mim. Acredite em mim. É o que menos Deus está interessado. Quando você entender, pera lá, Deus, as coisas vão mudar dentro de você. E aí o seu comportamento, sua postura vai ser diferente. Tá bom? Nossa oração vai ser assim, Senhor, me ajuda e me ensine a honrar o Senhor. Essa é a nossa oração. Nós não vamos pedir outra coisa para Deus. O nosso pedido é, nos ensina a honrar a Deus. Honrar em toda a esfera. E aí Deus vai trabalhando. Então faça essa oração nesse momento. Converse com Deus. Peça para Deus fazer isso em você. Peça para Deus tocar na sua vida. Peça para Deus. Peça para Deus tocar na sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço a oportunidade de pensarmos sobre isso. A oportunidade de nós sermos ministrados. A tua palavra ensina: conhecereis a verdade vos libertará. Talvez nesses dias alguém que vem para o templo com esse sentimento, o sentimento da barganha, da troca. Eu vou para a igreja porque se eu der uma oferta, Deus vai me dar um carro. Se eu der uma oferta, Deus vai me dar uma casa. Se eu der uma oferta, Deus vai me dar uma oportunidade de trabalho. Um entendimento totalmente errado. Porque o Senhor não é Deus de barganha. E nós não podemos permitir, não vamos permitir que esse local de adoração se torne um local de barganha. Porque no local de barganha, a tua palavra ensina que Jesus chegou e chutou tudo para o alto. E ficou bravo. Porque a única coisa que estava acontecendo ali era barganha. Não havia adoração. Não havia quebrantamento. Não havia entrega. Meu Deus, desperta no coração dessa igreja a honra, Deus. Nós entregarmos ao Senhor a honra que é devida, para o louvor, para a glória do teu santo, bendito e poderoso nome. Diga amém, diga assim, graças a Deus. Bate palma para Jesus.